Boa noite, Graziele. Torelli. Vamos aguardar o pessoal entrar na live. A Sandra já entrou também. A Sandra só pedir a parte do convite, Sandra, para eu poder te adicionar aqui. Então hoje nós vamos falar sobre micropigmentação, verdades e mitos. Já está entrando aqui na nossa live. Oi, Sandra. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem? Boa noite. Doutor, tudo bem? Tudo bom e você? Tudo jóia. Tava falando aqui pro pessoal que a gente hoje vai falar sobre micropigmentação, né? Isso. Um assunto muito frequente e muito oportuno na, na prática do dia a dia, inclusive como dermatologista, porque quando a gente fala de harmonização facial, que está muito na moda aí, né? Que a gente acaba fazendo bastante preenchimento, bastante botox, a gente fala sempre de harmonização, eu sempre costumo dizer e usar a micropigmentação nesses tratamentos, né? Você sabe, você mesmo já participou bastante de alguns procedimentos de harmonização, né, na clínica. Com certeza. E agora, para o pessoal aqui de primeira mão, né, a Sandra agora está integrando a equipe Kawasaki de dermatologia lá na clínica, atendendo, Obrigada, muito obrigada. Estou atendendo. muito feliz. Ah, que isso, a gente é que fica feliz. E nas 4 unidades, né, de São Paulo, Mariporã, Atibaia e Bragança. Então, quem tiver interesse nos trabalhos da Sandra, ela sempre atua em conjunto comigo, desde os implantes capilares, onde a gente faz micropigmentação capilar também, quando tiver indicação, mesmo não no implante, no tratamento clínico, mas também quando a gente faz preenchimento labial, e o paciente tem indicação, a gente faz micropigmentação labial. E aí, abrindo essa semana aqui, né, que é uma semana pré-Dia das Mães, então foi a opção foi fazer uma agenda focada para as mães, para a mulher. Então, o primeiro tema dessa semana especial de agendas de temas para mamães, né, e mulheres em geral, nós vamos abrir falando da micropigmentação, que a gente tem duas novidades. Uma é essa agenda especial e a outra a Sandra, que passa a trabalhar conosco nas nossas clínicas, né, Sandra? Sandra, queria que você Isso se mesmo. apresentasse um pouquinho para o pessoal te conhecer um Desculpa, pouco. não. Queria que você se Sim. apresentasse um pouquinho para o pessoal, aqueles que não te conhecem. Já na área de micropigmentação há mais de 8, 9 anos. Iniciei aí como design de sobrancelha, né, que a micropigmentação as pessoas elas associam diretamente à sobrancelha, né? E Uhum. ela vem se misturando e abrange uma gama maior aí de benefícios e de beleza, né? Eu digo sempre que, assim, a gente tem que atuar trabalhando, olhando para o bom senso, que é o meu carro-chefe, né? A minha pessoa trabalha dessa maneira, observando, e hoje, assim, veio agregar muito, né? Trabalhando com vocês, com a equipe Kawasaki, justamente por isso, aliando a técnica, a reconstrução e toda essa área, né? E eu posso dizer que eu estou muito feliz em estar integrando esse grupo. Legal. A gente vai falar de micropigmentação e, na verdade, a gente tem toda essa preocupação porque acaba, quando a gente fala de harmonização, a gente tem algumas imperfeições que precisam ser corrigidas e nem sempre os tratamentos estéticos são possíveis. Então, a perda do contorno labial com o passar da idade, né? Entre outros, né? A própria sobrancelha, né? Então, todo esse trabalho, a micropigmentação, ela vem, não só esse, mas também esse, vem trabalhando aí com bastante resultado, um resultado bastante satisfatório, né? Bem surpreendedores até.
Recentemente até postei uma micropigmentação capilar que eu fiz num paciente pós-implante capilar no Stories e bastante gente elogiou. Bom, só para a gente começar nosso tema, essa live ela vai ficar salva por 24 horas no Stories, tá bom? Então, para quem quiser, quem perder, pode clicar lá no Stories depois para assistir. E também vai ficar salva no meu canal do YouTube. Então, isso vai ficar perpétuo lá, à disposição de quem quiser assistir depois. E também vou passar o link desse vídeo para a Sandra para poder publicar nas mídias dela. Quem tiver pergunta, por favor, mande, vá mandando, que a gente está acompanhando, a assessoria também está acompanhando. Essa live ela tem uma duração de 1 hora, porque é o tempo que o Instagram permite, até a gente cortar, né, acabar aí o nosso tempo. E também, quem tiver interessado, né, e achar interessante o tema, já clica aqui nesse aviãozinho aqui embaixo no cantinho da tela e já convida aí mais uns 5 amigos cada um, para que o pessoal possa aproveitar e curtir essa live junto com a gente e fazer dela uma live bem dinâmica, né? Sandra, eu vou começar fazendo uma pergunta para você. O pessoal Vamos lá. fala muito sempre que eu falo assim, vou fazer uma micropigmentação, quando eu falo inclusive da parte capilar, né? Vamos fazer uma micropigmentação capilar, né? Que é o que eu faço. Eu faço capilar e labial, você sabe disso, porque a gente faz junto. Você já faz um monte de outras coisas, até mesmo a paramédica, né? Para aquelas correções, por exemplo, de auréola, para quem fez mastectomia, são resultados fantásticos aí da Sandra. Aliás, esses resultados da Sandra é que chamou bastante a minha atenção e foi o motivo até de convidá-la a integrar a nossa equipe. Eu estou muito contente com você na equipe agora, conosco nas clínicas. Sandra, a primeira pergunta que todo mundo me faz, né? Então você está falando de fazer uma tatuagem. Então eu queria que você já explicasse para o pessoal. Eu trabalho na live uma dinâmica de 1, 2 minutos no máximo de tempo de resposta para não ficar muito enfadonho, né? Para quem está assistindo. Então, eu queria que você explicasse a micropigmentação, o primeiro mito, né? E a primeira verdade. Ela é uma tatuagem ou não? Não, a micropigmentação ela não é uma tatuagem. A tatuagem ela é mais profunda, né? Tanto que ela é permanente, né? A micropigmentação ela atinge a epiderme. Então, é bem superficial. E, assim, de uns tempos para cá, pouco tempo para cá, a técnica que eu mais desenvolvo, por exemplo, na sobrancelha, é a microblading, que ela traz um efeito mais natural. Porque, assim, não fica, depois de um determinado tempo da cicatrização, a pessoa fica à vontade de repetir ou não esse procedimento, porque ela vai suavizando e, com o tempo, ela vai desaparecendo. Então, a ideia da micropigmentação é justamente essa, dela ser mais superficial e a pessoa ter essa flexibilidade, né, de ter ou não esse trabalho. Então, você está dizendo que Então, ela não é uma tatuagem. a micropigmentação ela tem uma durabilidade, ela não é uma pigmentação definitiva, correto? Não, não é definitivo. Ao contrário, de antigamente, trabalhava-se a dermopigmentação, tá? Então, existe essa diferença por quê? Que era a maquiagem definitiva, né? Ela era implantada tão profunda quanto a tatuagem, até por isso que a gente encontra, né, tenho clientes mais idosas, né? Que elas faziam contorno labial, sobrancelha e olhos nessa profundidade. Então, demoravam, às vezes não saía, né? Às vezes tem pessoas que a gente acaba fazendo uma certa correção para trazer esse trabalho da micropigmentação, que ele é um trabalho mais limpo, eu digo, mais bonito, né? Do que antigamente. E, por exemplo, na micropigmentação labial, hoje já não se usa mais só o contorno. Existe a paramédica, que são as de correção, né, do contorno labial, mas hoje usa-se o preenchimento de cor. Então, é contorno e cor. São várias, assim, inovações, né, a gente avaliando o cliente ou o paciente, você fazendo todo o mapeamento, você vai entender o que ele precisa, cor e tudo mais. Legal. Estamos ganhando vários coraçõezinhos aqui na live, viu? Acho que o pessoal tá gostando. Quem tiver aí interessado, como eu disse, já vai mandando, vai clicando aqui embaixo no aviãozinho, vai convidando mais pessoas para participar junto aí conosco nessa live. A Cris já mandou uma primeira pergunta, na verdade, ela falou que te ama muito, viu? Sandra faz bem que poderia ser. Ela é uma fofa, é demais. Ô, Sandra, é o seguinte, Obrigada, então. Cris.
O pigmento que usa, então, para micropigmentação, a tinta, vamos falar assim, que usa para micropigmentação, é diferente da tinta que usa para tatuagem, certo? Então, não é só uma questão da técnica e profundidade. A tinta, né, vamos falar assim, o pigmento, ele também é diferente. Então, existe assim algumas vertentes. Há quem defenda que não, né? Partindo do princípio que são todos iguais, mas há estudos que comprovam que o peso molecular é diferente, né? Não só a questão do implante, como o peso molecular. E aí tem as brigas do orgânicos e inorgânicos, né? E aí entra para um vasto estudo sobre a oleosidade de pele, quem tem a pele um pouco mais seca, mais oleosa, qual pigmento, quem é alérgico, quem não é alérgico, né? Mas há quem diga, nesse campo da micro, de que é o mesmo pigmento, Tá. tá? Então, Mas hoje você usa o mesmo de tatuagem? Não, você prefere mais. Porque existem os não, orgânicos não. Eu trabalho hoje com sempre trabalhei orgânico e inorgânico, porque eu faço todo a pesquisa, né? A anamnese com o cliente. Então, qualquer histórico de alergia, a gente tem que ter todo cuidado, porque eu principalmente trabalho mais com o rosto, né? Então, eu sempre tive esse cuidado, eu prefiro estar ali conversando, eu devolvo esse cliente para casa com teste alérgico, geralmente eu faço esse teste, né? E todo o trabalho do mapeamento, para que ela entenda como esse trabalho vai ficar, porque a gente está trabalhando com a imagem, né? O senhor sabe melhor do que eu que trabalhar com a imagem é bem complicado, elas têm uma expectativa e você tem que fazer ela entender o que pode ser feito, né? Para quem não tem Uhum. nada ou para quem tem trabalho. Então, eu trabalho com os dois tipos, os orgânicos e inorgânicos. Legal. Ó, Ju Mansur já mandou um beijo para você, falou que você é a melhor de todas aí. Maria do Carmo, Beijo, Ju. então, Obrigada. Maria do Carmo é paciente minha de São Paulo. Sim, Maria do Carmo. A Sandra agora integra a equipe Dr. Dermato, que é a minha marca, e ela atende em todos os consultórios, principalmente São Paulo, Atibaia e Bragança, com hora marcada, né? E aí tem todas as questões que ela vai falar aqui durante a live para a gente. E fica atenta aí que a gente vai fazer uma promoção para as mães ou para as mulheres aí nesse mês das mães, tá bom? Uma promoção aí casada para a gente ver se melhora um pouco a autoestima da mulher essa semana, essa época de confinamento. E aí, até já fazendo um gancho, sexta-feira a gente vai falar sobre autoestima com a psicóloga a doutora Patrícia. E o Diego Ripante aqui, que é um argentino, amigo meu, também terapeuta, tá aí na live. Já falou, Diego, você precisa participar na live de sexta que você é bom de ajudar de autoestima, hein? Bom, a Cida Ruda está perguntando se existe micropigmentação para vitiligo. Ela entra como paramédica, Sandra? Porque explica o que é paramédica para o pessoal. Depois eu vou voltar um pouquinho na de sobrancelha para detalhar uns detalhes. Mas já vamos aproveitar a pergunta da Cida para falar um pouquinho de paramédica e se tem para vitiligo ou não. Sim, tem sim, viu, Cida? A paramédica, ela abrange todo tipo de manchas, cicatrizes, desconforto de modo geral, né? E porque as pessoas geralmente linkam a paramédica com as de correção, de reconstrução de areola, né? E ela não é só isso, ela é muito utilizada, né, em todas essas áreas do vitiligo. Existe, a gente utiliza assim, como camuflagem, né? Você tentar chegar o mais próximo da tonalidade de pele da pessoa que tem o problema, ou mesmo fazendo as correções. Mas existe sim. Para vitiligo, eu como dermatologista, eu tenho alguns tratamentos no consultório que ajudam a pigmentar. Então, se alguém tiver caso de vitiligo, pode marcar lá, pode me mandar um direct, eu estou à disposição, assim como a Sandra também. Mas eu tenho feito consultas por telemedicina, quem não for das regiões que eu atendo, mas quem for, também os consultórios estão atendendo normalmente, tá bom? Então, pode consultar lá, pode marcar que a gente consulta e tem alguns tratamentos que ajudam a pigmentar bem e a gente consegue corrigir um pouco mais se for uma área não tão grande, às vezes corrige totalmente a pigmentação. Nada com micropigmentação, tratamento mesmo com alguns princípios ativos tópicos que a pessoa passa, tá bom? Mas a questão da micropigmentação, até aproveitando a pergunta da Evelyn, se funciona para estrias, por exemplo, tem que tomar um pouco de cuidado. Vou fazer um comentário e vou deixar para a Sandra completar. Hoje,
assim, eu vou aproveitar, vou fazer um gancho. Eu vou aproveitar a resposta, a pergunta para fazer uma resposta e deixar um gancho. A questão de micropigmentar estrias tem que tomar um pouco de cuidado por causa do tipo de pigmento e de um país que a gente mora, que é um país tropical, onde a gente se expõe bastante ao sol. Então, isso pode gerar variação de pigmentação, pois a Sandra me corrige. Essa mesma resposta eu já estou dando, inclusive, para quem perguntar ou quem tiver a dúvida sobre aquele Baby Glow, né? Começou na Coreia, que era de micropigmentar o rosto, mas lá todo mundo é branco, né? E só lembra da cara da geisha, né? Que é japonesa. Todo mundo no Oriente ele é branco e lá o pessoal não tem o hábito de ficar no sol. Num país tropical como o nosso, que a gente está todo dia se expondo ao sol, tanto que a gente fala tanto de proteção solar, é um pouco perigoso porque o pigmento pode mudar de cor e aí isso pode ficar inestético ao invés de ficar mais bonito. Fica totalmente ao contrário, não é isso, Sandra? É isso mesmo. Existem profissionais que trabalham, né, com essa técnica, tanto para estrias quanto baby glow, mas assim, eu sempre oriento o seguinte: a gente tem que aguardar os protocolos no nosso país, como o Dr. Marcos falou. Na Coreia, né, a pele praticamente é um padrão, né, e funciona muito bem. Então, tem alguns resultados e protocolos desse tipo de trabalho que não foram bem sucedidos, né, em questão de exposição ao sol, o clima, né, às vezes nem tanto ao sol, mas a luz branca, ela também causa danos, e como existe assim, uma demanda gigantesca de profissionais formando, infelizmente acontece muito isso, né, em trabalhar com a PEN, eles não dá tempo de você treinar e fazer para que trabalhe numa profundidade correta e acaba causando bastante desconforto e manchas que são, porque assim, o pigmento que é utilizado tanto para estria quanto para o baby glow é um material pesado, é o titânio. E o Dr. Marco sabe que ele é muito difícil de ser removido da pele. Então E você cada acaba perninha causando. Exatamente. Então, tem que tomar muito cuidado, quanto cliente, quando você vê toda aquela mágica, e nem sempre é assim. Então, converse com alguém, receba orientação, né, para que você não tenha um problema futuro. As estrias, existem métodos de correção imediato, tá? Então, quando você se expõe ao sol, por exemplo, você pode ter um rebote, né? Você ficar, tinha duas cores, você ficar com três, quatro cores. Então, você tem que estar disposto ou estar refazendo, né? Ou pesquisar, ir atrás de informação de outros métodos para que você consiga disfarçar melhor esse desconforto. aproveitar e mandar um abraço para a doutora Pamela Eiras, uma ginecologista de Atibaia também. Vai estar comigo na quarta-feira na live que a gente vai falar sobre tratamentos para gestantes. Quem estiver aqui na live já está convidado, né, para acompanhar a live de amanhã, que é as orientações da pediatra para COVID, né, para coronavírus em criança. E quarta-feira os cuidados aí para gestante. Aproveitando o gancho da estria, a estria ela é uma cicatriz de uma pele que por algum motivo esgarçou, né? Então ela estirou, então nesse estiramento da pele, ela acabou rasgando, né? Vamos falar assim, de dentro para fora. Então fica uma cicatriz por esgarçamento. Não chegou a romper a pele, mas fica uma cicatriz por esgarçamento. Eu tenho bons resultados com tratamento no consultório. Eu uso desde mesoterapia, com alguns princípios ativos formulados especificamente por paciente, porque varia por tipo de cor, por tipo de pele de paciente. Então, o pessoal costuma comprar kits prontos, não é bem assim, tem que saber escolher. E eu também faço micropuntura, estria por estria, junto com ácido forte, que daí sim a gente consegue um processo inflamatório imenso naquela região, sem muita agressão, mas esse processo inflamatório bem localizadinho em cima da estria, ele gera uma remodelação do tecido, porque essa pele ela esgarçou, formou uma fibrose que ficou ali durinha e inestética. Por isso que a gente fala que a estria vermelha, que é a fase aguda, ela é mais fácil de tratar e com melhor resultado do que a branca, que já fibrosou. Mas independente do estado, a gente vai, faço a micropuntura, passo o meu ácido formulado especificamente para paciente, e aquele processo inflamatório ele aproxima mais a borda. Como é uma cicatriz, a estria sempre vai estar presente, não tem como, igual uma cicatriz de uma cirurgia qualquer. Mas ela vai ficar mais fininha
E se ela for no começo e for de pequeno tamanho, ela pode até no remodelamento essa marca sumir. Não posso prometer 100%, mas que dá uma excelente resultado. Eu vou procurar nos meus arquivos dos pacientes, vou ver se eu coloco para vocês verem no Stories dessa semana. Fica atenta lá no Stories, que eu vou colocar essa técnica. E falando um pouquinho também sobre a questão da micropigmentação, Sandra, eu queria que você explicasse, porque existem, vamos falar de harmonização facial. Então, quando eu falo de harmonização facial, vai desde a qualidade da pele até o cabelo, né? Por isso que eu faço implante capilar, trato o cabelo, sou tricologista, trabalho com o rosto, com pele e tudo mais. Então, quando eu falo de harmonização, e na mulher, no caso, a sobrancelha ela tem uma participação importantíssima, porque ela é um dos pontos de visagismo, né? E o lábio também, porque ele traz a questão da atenção para os olhos e lábios, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho para o pessoal as técnicas que existem. Você falou no começo da live, né? Microblading para a sobrancelha, né? Agora, o que é microblading? O que é aquele, vou falar nomes assim para o pessoal, que o pessoal usa em geral, que é o do bambu, que é rena, o que é o microblading, o que é micropigmentação? Passa um overview para o pessoal falando de sobrancelha. Tá. Então, a sobrancelha, vamos voltar um pouquinho, né? Ela era realizada muito através da dermo, que a gente utiliza o dermógrafo, né? É por isso a dermopigmentação. E eram realizadas as maquiagens definitivas, aquelas mais compactas que a gente vê que não sai, né? Muitas vezes hoje azula, esverdeia, dependendo do peso de mão e da qualidade de pigmento que a pessoa utiliza. Então, eu não trabalho com essa técnica e creio que profissionais que analisem, que estudam um pouco mais, já não trabalham mais com essa técnica tão pesada e com esse formato, né? Na micropigmentação de sobrancelhas, existem algumas técnicas. A microblading, ela é realizada com o tebori. É uma caneta indutora, vai uma lâmina na ponta, então ela é bem artística, né? A microblading fio a fio. Aí tem vários nomes, técnica 3D, várias situações. Mas ela é realizada através do tebori, com uma lâmina que varia de 5 a 21 pontas, são lâminas, microlâminas, né? E isso dependendo de espessura, né? Distanciamento dos pelos. É como se fosse um Pode falar. pentezinho, é isso? São Isso, é lâminas como em se fosse um. série. São lâminas em série, assim, como se fosse um pentezinho. Isso, são microlâminas, né? E ela tem uma certa numeração, tem as chanfradas, em U, a lâmina reta, dependendo do trabalho que você vai realizar. Isso realizado com o tebori, né? Que é essa caneta indutora, que eles falam, a técnica do bambu, porque antigamente, né, os orientais utilizavam, eles faziam essas microlâminas através do bambu, com a ponta de bambu, para desenhar aquelas tatuagens gigantescas que a gente via, eles tatuavam realmente, né? Aqueles dragões, enfim, foi trazido através da técnica da lâmina de bambu, né? É. Então, tebori é esculpir com as mãos, é o significado do tebori. Então, eu trabalho bastante, eu gosto muito dessa técnica por ela remeter ao realismo mesmo. Então, a pessoa sai, isso corrige imperfeições, a pessoa às vezes é desprovida de pelos, né? Uma coisa que geralmente elas me perguntam assim: você vai remover todos os meus pelos para desenhar de novo, né? Algumas pessoas trabalham com essa técnica. Eu respeito, eu procuro fazer todo esse contato como fala? A análise, né? Aproveitando o que a cliente já tem e completo, e aquilo que dá harmonia ao rosto, porque aquilo que você falou. Então, às vezes eles procuram, Sandra, eu queria minha sobrancelha cheia, grossa. Aí você faz um mapeamento facial e não tem como você fazer essa sobrancelha desejada. Elas, né, chegam várias vezes com foto, eu queria sim, mas às vezes, infelizmente, o formato não vai combinar com aquela situação. Então, existe todo um trabalho para que ela entenda, eu desenho, eu faço um pré-desenho, né, para que ela entenda o que ficaria melhor, né? Outra coisa que também sou muito questionada em relação à cor, né? As pessoas que vão fazer têm bastante medo. Não vai ficar preto, não vai ficar azul, né? Então, eu realmente não corro esse risco. Eu tenho, assim, um vasto conhecimento em colorimetria. Nunca tive um resultado parecido com cinza, azul.
né? Procuro utilizar da melhor forma possível, para que fique harmônico. Os lábios, a mesma coisa. A gente desenha, trabalha com o protocolo de você estar fazendo esse desenho para que ela chego a pintar, né, colorir, para que ela entenda como vai ser, para estar oferecendo o melhor trabalho, né? E na sobrancelha existe a técnica shadow. Shadow qual é? Fios e sombra. Esse é o significado de shadow. Então a gente pode trabalhar com o tebore e com o dermógrafo. Tebore, ele dá harmonia, faz toda a caixa da sobrancelha, e o dermógrafo você preenche o sombreado. Então ele vai dar aquele efeito meio make, né? Ainda buscando o natural. Temos a sobrancelha compacta, onde ela é um pouco mais pesada, é um efeito make constante. Ela é um pouco não, ela é mais pesada. E eu trabalho menos com essa técnica, a não ser que chegue uma cliente que já tem esse trabalho, deseja esse trabalho, então eu vou harmonizar da melhor maneira possível, né? E a rena, ela é um procedimento temporário. Ela dura de 10 a 15 dias, dependendo da pele. Se for uma pele muito oleosa, a gente conta aí de 3 a 4 dias, você já não tem mais o mesmo resultado de logo que você fez, né? Geralmente a gente faz isso depois, você faz todo o mapeamento, como trabalho um pré-micro, digamos assim, e aí você passa, aplica a rena, né? E aí você vai ter a durabilidade de 3 a 15 dias, digamos assim. Legal. Aproveitando o gancho, a Catherine está perguntando quanto tempo dura o resultado da micropigmentação. A micropigmentação, ela pode ter durabilidade aí de 8 a 12 meses, tá? De 8 meses a um ano, digamos assim. Um resultado bacana, que você tenha ainda cor, que ela esteja bem expressiva ainda. Entendi. E você precisa fazer retoque no meio disso, não? Desse um ano, não? Só na fase inicial, Geralmente, depois dura na o fase tempo. inicial, como eu trabalho, né? Há profissionais que defendem que você pode atingir uma profundidade e não fazer retoque. Eu trabalho um pouquinho inverso. Eu prefiro fazer com menos é mais. Eu não gosto de preencher todos os pelos logo numa primeira, principalmente em pessoas que estão ali. Vamos idealizar. Você chega com uma sobrancelha que você já está 30 anos com aquela sobrancelha ali, mais fina. Se eu entrar com todo aquele projeto que a gente fez, com todos os pelos, isso vai causar um impacto. Então, do mesmo jeito que ela chegou incomodada, ou ela passa lápis todos os dias, ela quer se livrar daquilo, eu trabalho de forma que ela não tenha esse impacto. Então, são 3 dias que a sobrancelha vai ficar, na cicatrização fica um pouco mais escurecida, e isso vai causar um certo desconforto. Então, qual a ideia? Fazer o projeto, mostrar para ela que ao final do retoque você vai ter aquele resultado, e no primeiro dia faz toda a caixa, já, um preenchimento e já dá uma diferença gigantesca. Ela retorna de 45 a 60 dias para fazer o retoque necessário e daí sim durar de 8 meses a 12 meses. Legal. E quando a gente fala da... Então, falando, resumindo em termos de sobrancelha. Hoje a técnica mais usada é o microblading, é isso? Que Isso, é com as lâminas em pente, vamos falar assim. E com a exatamente. técnica associada, quando necessária, de fazer o shadow, fazer o sombreamento, é isso? Isso. De todos esses, o Tebori usa um pouco menos, é isso? Ou o Tebori é a mesma coisa do microblading? O tebor é utilizado na microblading, Tá. né? O sombreado é feito com o dermógrafo, mesmo que a gente faz Isso. lábio e Cabelo. o capilar. Uhum. Legal. Sobre cílios, tem como fazer micropigmentação de região de cílios, onde o pessoal usa o delineador, essas coisas ou não? Existe? Delineado. Delineado, sim. Delineado de olhos, eu faço bastante, com resultados bem positivos, né? A pessoa quer a maquiagem definitiva, então Sim. ela quer se livrar ou não quer mais borrar. Então, a cliente na minha página tem, se alguém quiser, tem vídeo, né, de como é feito, os resultados. E já diferente da sobrancelha, né, pelo local, ele tem a durabilidade maior. Os olhos, eles duram até 2 anos, sem Legal. necessidade de. Legal. Aproveitando o gancho, como eu faço, a Sandra faz, a gente faz junto, a micropigmentação capilar, falando de capilar um pouquinho, o pessoal às vezes lembra daquelas imagens antigas que parecia que tinha pintado a careca, vamos falar assim, com tinta de carimbo, né?
Isso já é uma técnica ultrapassada, ou, na verdade, pessoas que fizeram de maneira errônea, com equipamento também não adequado, na verdade. Hoje eu, por exemplo, eu tenho um dermógrafo que ele é próprio para capilar, com agulha que é própria para capilar e pigmentos que a gente usa próprio para capilar também. E para eu fazer o capilar, em quem já tem cabelo e está perdendo densidade, que às vezes a pessoa está fazendo um tratamento clínico, que tem bastante resultado, mas o pessoal já quer um efeito um pouco mais imediato. Então eu sugiro a capilar, porque capilar eu faço, retoco aí daí 14 dias, né? Faço umas 2, 3 sessões a cada 14 dias. E o capilar, se ele vem já só para aumentar a densidade, eu até faço pontos um pouquinho mais fortes, porque no capilar a gente consegue melhorar bastante a impressão dessa densidade, até o cabelo crescer e ele vai crescer, né? E no pós-implante também, na verdade eu faço pré-implante para o paciente já ver o desenho de como vai ficar a região do implante dele, como ficaria a região com o cabelo. A gente implanta essa região e aí depois também fica legal porque no pós-implante ele já tem aquele efeito de densidade, né? Que ele já vê um resultado porque o implante ele demora uns 4 meses para ver realmente, de fato, o crescimento. E o capilar ele dura aí 4 anos. Então a gente muda, né? O pigmento ele vai sendo degradado, né? Porque são pigmentos mais orgânicos, tudo, mas ele tem uma durabilidade de 4 anos aí, o capilar, né? E pode ser feito quantas vezes forem necessárias, na minha opinião, porque não tem nenhum problema. Então, um dos mitos que o pessoal tem, mas se eu fizer o capilar, depois cair meu cabelo, eu vou ficar com a cabeça toda marcada? Não, não vai. Primeiro porque em 4 anos ele já vai praticamente ser degradado, o pigmento, né? Mas também, como a gente está sabendo que esse paciente tem uma tendência à queda de cabelo, a gente vai tratando para que esse cabelo não caia, né? Na verdade. Então, o capilar eu faço bastante, um resultado bem legal. Às vezes, muita mulher que tem mais receio de ir para o implante capilar, porque a gente faz bastante implante capilar feminino também. Mas ele vem como uma técnica que cada vez mais ganha espaço no consultório. E para quem está em tratamento, praticamente, sei lá, acho quase todos, não, mas uns 80% dos meus pacientes passam pela micropigmentação capilar. Só tem que ser feito da maneira correta, sem exagero, com pigmento correto, a agulha correta, né? Inclusive, a gente já discutiu isso, a gente já experimentou algumas agulhas, né, Sandra? Deixamos de usar umas porque a gente não gostou do manejo, do resultado, do ponto a ponto. E é um procedimento que ele é bem extenso, porque imagina que eu faço em torno, por centímetro quadrado, né? Cada um quadradinho de 1 centímetro, a gente tem toda uma conta para fazer. Então, o ideal, né, em termos de capilar, no centímetro quadrado tem em torno de 30 a 40 folículos produzindo cabelo. Então, quando eu pego um paciente que tem, por exemplo, 20 folículos produzindo cabelo naquele centímetro quadrado, eu já mapeio, por isso que é uma avaliação já mais detalhada, eu mapeio a região e eu sei se eu tenho que complementar aquela região de 20, que ele já tem 20, com mais 20 pontos. Então, imagina aí 1 centímetro, né, Sandra, de fazer 20 pontinhos. Agora, você multiplica pela quantidade de centímetros que a gente tem na cabeça. É um trabalho que faz com um microscópio, ele é ponto a ponto, tem que ser com calma, tem toda uma ordem para fazer, para você não borrar com a mão, tem todo um cuidado aí para fazer. Nesse ponto até, a gente melhorou a técnica, né, Sandra, que a gente fazia no protocolo tradicional, e aí com o manejo de pacientes, fazendo, como a gente faz bastante, até no meu protocolo eu faço um pouquinho diferente em relação ao término, que é remover o excesso, até deixo para ele permear um pouquinho mais. Mas aí tem que ser cuidadoso para não fazer um ponto muito, muito estourado, que a gente fala, senão ele fica realmente marcado. Ele permeia, mas ele permeia fininho, né? Só vou aproveitar aqui para mandar um beijo aqui para a Ana Carolina Garrus, que é a gineco também que atende junto lá em Bragança. Um beijo. O pessoal aí de Mariporã que está acompanhando, a Suelen, mais um pessoal que entrou também na live com a gente. Pode mandar dúvida, a gente clica no aviãozinho, manda para mais pessoas aí convidando para participar da nossa live. Quando a gente fala de lábio, vamos falar de lábio um pouquinho. Por que eu gosto, eu estou ficando fã, né, da micropigmentação, e aí foi o início da Sandra tá indo para a equipe Dr. Dermato e trabalha com a gente no consultório. Lábio, por exemplo, o pessoal fala muito de preencher lábio, né? Mas eu sou curioso, eu gosto sempre de fazer um pouco melhor. Então, comecei a preencher, uma coisa que eu sempre fiz. Preenchimento labial, aliás, matar um mito aqui antes, que não tem nada a ver com micropigmentação. Preenchimento labial não dói, tá? Não dói. A Sandra até, quando ela foi acompanhar que a gente foi fazer a micropigmentação, ela falou,
como assim? Não dói. Pode ir lá que ver que não dói, porque a gente bloqueia toda a parte oral, né? Então o paciente não sente dor. Não precisa, é uma anestesia que resolve bem o problema da dor. Então, preenchimento labial não dói. E aí, o que eu queria buscar, que era a perfeição, principalmente no paciente, no perfeito a gente nunca vai ser, mas quando a gente procurou o contorno do lábio, por exemplo, aqueles pacientes mais idosos, em que a transição do vermelhão, que a gente fala, para a pele, ela vai como se fosse descolando, que ela vai perdendo o vermelhão do lábio, foi onde chamou a atenção da gente fazer o contorno com preenchimento e depois fazer um acabamento fino com contorno com micropigmentação e a tintura, né? Vamos falar assim, uma busca de melhor homogeneização do pigmento labial. Eu vou passar para você comentar um pouquinho, Sandro, mas até vou falar. Nós compartilhamos a mesma opinião. Eu não gosto, você também não gosta de pigmentar lábio com cor, né? Porque senão depois a paciente vai enjoar dessa cor e vai reclamar. A gente já pigmenta bem próximo da cor da própria paciente só para ganhar conteúdo, correto? Então, explica um pouquinho para o pessoal como é que a gente faz esse contorno, com preenchimento. Sempre tem paciente que vai e fala, não é preenchimento, é perda de contorno. Onde a gente trabalha preenchimento com micropigmentação labial. Fala um pouquinho das técnicas aí para o pessoal, por favor. Exatamente. Ele veio, né, para ficar, porque no meu caso, né, as pessoas procuravam, eu quero preencher, eu vou ficar com a boca, né, Angelina Jolie, e eu dizia, o preenchimento que eu faço é de cor. Então, o preenchimento labial, nessa busca de ficar com esse formato mais glamuroso, o Dr. Marcos faz. E a cor, e hoje a cor também, né, faz a cor também. Então, a busca Agora a gente é faz junto, melhorar, né? Agora a gente vai é, fazer junto. é verdade, é melhorar o contorno que no decorrer a revitalização facial, labial, que a gente chama, que é o que? A busca de melhorar a cor que você já tem, né? Deixando nos tons que a gente chama os nudes, né? Nude rosa, nude pêssego, de acordo, combinando com a pele da pessoa. Dando a possibilidade dela simplesmente passar um gloss e aquilo, e geralmente o pigmento que é utilizado nessa intensidade menor de cor, ele vai ressaltar, tá? A todo momento você vai estar com aquela sensação, é o lábio saudável, né? Essa é a busca. O formato bonito, preenchido e a cor saudável, essa é a busca. Não se usa também hoje mais tanta maquiagem pesada nos lábios, né? Então a gente trabalha com a técnica Aquarelle Lips, né? Que é essa cor deslizando, ela tem uma cor um pouco mais por fora e para dentro um clareamento natural, para dar essa busca natural. O efeito gloss, que a gente chama os tons mais brilhantes, né? Você pode estar jogando um pigmento um tonzinho acima, mas dentro do pigmento que combina com o lábio do que a cliente ou paciente já tem, né? Então, são as técnicas mais utilizadas, é o Full Lips e Aquarelle Lips, que é o que a gente trabalha. Legal. Ó, a gente recebeu um elogio da Thaís, aí, Thaís é maravilhosa, paciente queridíssima lá do consultório de Isso aí, Atibaia. obrigada. Ela, a filha, a avó, todo mundo é paciente lá, nossa, já a família inteira. Tá Que faltando linda. só acho que o pai para lá passar comigo. Paulinho. E a coragem, Paulinho. Tá. Quando a gente fala dessas questões todas, só para voltar um pouquinho, que eu esqueci de comentar, por que a gente fala da micropigmentação capilar, principalmente nesses contornos da frente? O contorno, que é a linha frontal que a gente fala, tem que tomar um pouco de cuidado quando vai fazer para não ficar artificial, não ficar aparente. E por que a gente fala de micropigmentar quando está com cabelo? Se todo mundo parar para lembrar, o couro cabeludo ele é da sua natureza cinza, né, e opaco, né, fosco. Se a gente olhar as áreas que têm menor densidade capilar, você vai ver que essas áreas elas são brilhantes, mais oleosas, né, e já tem uma cor parecida com a cor da testa, vamos falar assim. Então, por mais que a gente faça tratamento capilar, quando eu estou na avaliação do paciente, eu identifico já o que eu chamo de estratificação do couro cabeludo, ou seja, quando eu identifico que o couro cabeludo que antes era opaco e cinza, ele está brilhante e com a cor da pele, eu já aviso, olha, por mais que a gente implante cabelo, ou por mais que a gente trate e coloque cabelo nessa região, sempre vai te dar a impressão de que perdeu densidade. Por quê? Porque é simples, essa região, ela já não é cinza, ela é da cor da sua testa, então ela dá uma impressão de
aumento, né? O visadismo dela aumenta e esse brilho da pele, por ela estar mais oleosa, porque ela tomou sol por muito tempo, então ela mudou o padrão de pele, ela estratificou, essa oleosidade vai sempre refletir a luz. Então, por mais que eu coloque cabelo, qualquer luz que bater ali vai refletir. Então, vai dar uma impressão que ele teve perda de densidade. Então, quando a gente vai nesse sentido, eu sempre eu ofereço, né, eu sugiro a micropigmentação capilar, que não dói também, o paciente fica acordado, é tranquilo, não dói. A gente vai e faz a micropigmentação para quê? Para devolver para o couro cabeludo esse aspecto mais opaco e em torno do cinza, porque daí ele para de refletir e aí melhora essa impressão da densidade. Por isso que é um tratamento que eu sempre ofereço, sempre não. Quando tem indicação, eu ofereço casado à terapia capilar e também ao implante capilar, né? Então, os resultados são bem legais e vale a pena, e principalmente a mulher que prende muito o cabelo, tem aquela alopecia por tração, geralmente eu venho pigmentando nessas áreas frontais até o cabelo voltar a crescer e a ter um resultado estético mais volumoso, né? Porque o cabelo ele cresce, vamos falar, quando ok, em torno de 1 centímetro por mês aí, né? Tá? Voltando um pouquinho na questão do lábio, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com um profissional que vai fazer a pigmentação labial. Primeiro, escolha correta do pigmento que vai ser usado. 2, da técnica correta, porque senão a borda fica toda borrada. Aí eu fico brincando, fica com boca de palhaço, né? Com aquela boca, a gente que fica maior que o lábio, né? Exato. E a terceira questão é que tem que tomar cuidado para não fazer um contorno de uma cor e preenchimento de outra cor, que era muito comum pessoas desorientadas achar que o contorno tinha que ser de cor diferente. Não, isso já não é, né, o padrão dos protocolos mais atualizados. Eu estou errado, Sandra? Não, não, é isso mesmo. Por isso a gente trabalha com o projeto, né? As pessoas têm que entender que você tem que passar com segurança para a cliente a sua técnica, né? E fazer exatamente da forma que você desenhou, projetou para aquela pessoa. Então, se usava muito, erravam no contorno, né? Fazendo com o lábio aberto, eles desenhavam com o dermógrafo, que é perigoso. Então, quando a pessoa fechava a boca, ela já estava com a boca extremamente maior, né? Quando sorria e falava, então, aquilo ficava a famosa boca de palhaço. Porque se perde, fazem acima da linha, né, da marca dos lábios já existente. Então, a gente trabalha, de novo, com menos é mais. Você faz o desenho jogando esse desenho para dentro, porque o interessante do lábio é que forme o volume aqui na frente, perto do arco do cupido, para que dê forma, né? Para que projete esse volume para frente, que é o desejo. Elas vão em busca disso, na verdade. Que é associado ao preenchimento labial, você tem um resultado magnífico. Sai exatamente como a cliente ela desejou. Porém, tem que ser muito cuidadoso no desenho. Eu oriento, pesquise, olhem os trabalhos desse profissional, porque também é um trabalho muito difícil para remover, é uma área muito sensível, é assim, um sofrimento dobrado. Então, pesquise. Não é um procedimento tão dolorido, né? A forma com que trabalha com a agulha, o pigmento, ele entra fácil, né? A parte do lábio mais sensível, ele entra facilmente. Muitas vezes, assim, no segundo retoque você já tem como fala, já tem o resultado desejado, né? E a durabilidade aí de 2, eu tenho cliente minha que até mais de 2 anos, tá ali ainda com o pigmento flutuando e quando passa um gloss já tá ok. Eu gosto muito de associar com a micropigmentação o preenchimento labial, porque eu coloco menos material. Antigamente, o que eu precisava de quantidades a mais de seringas, ou que seja, que ficava até mais caro para a própria paciente. Hoje eu uso menos material para recuperar o volume, mas associado à micropigmentação, quando a paciente permite, senão eu vou ter que ficar com mais material para uso, porque associando com a micropigmentação eu consigo mais contorno com o preenchedor, e aí com a micropigmentação eu ressalto a beleza natural do lábio dela, né? Quando ela vem com atrofia, né, que já é mais idoso, que o lábio vai perdendo volume, a gente consegue abrir, né, que eu falei, abrir o lábio com o preenchimento, e aí, obviamente, o vermelhão também ele vai mudar de padrão, porque ele estava intruso, ele vai para a exposição agora.
Então, a gente consegue dar um belo preenchimento, um efeito final bacana, e a paciente até acaba gastando menos dinheiro do que se ficasse fazendo as técnicas tradicionais, mais antigas, de preenchimento. Então, fica um tratamento que eu acho muito mais completo e com resultado bem mais bacana do que só ir lá e preencher, né? E isso hoje, quando a gente fala de visagismo, é fundamental, né? Eu gosto muito de equilibrar para os pacientes o tratamento, sempre pensando no custo-benefício para ele. Hoje, por exemplo, os preenchedores que eu uso para lábio, eles têm durabilidade em torno de 18 meses, alguns 2 anos. Então, são preenchedores que eles são um pouco mais caros, mas têm uma durabilidade muito maior. Então, acaba ficando uma técnica bem bacana. E aí, quando a gente começa a ter contato com profissionais de qualidade como a Sandra, mais do que nunca, vamos trazer para dentro da equipe, porque isso vai dar resultado bacana. Então, quem tiver o interesse, a Sandra agora, como eu vou reforçar, está atendendo, passou a integrar a minha equipe aí da dermatologia, então ela vai estar trabalhando com a gente nos consultórios, né, todos, e esse protocolo de preenchimento labial, que eu também faço a micropigmentação, a Sandra vai estar comigo também. Quando a gente fala de Botox, associar, né, com trabalho de sobrancelha. Para quem quiser um delineador, né, de cílios, também vai ficar legal. Quando o paciente tiver indicação de faz a capilar, então eu falo de harmonização como ela deve ser. A gente não vai falar só de preencher molar. Eu preencho, passo fio, traciono, faço lábio, ponho botox, isso tudo eu faço. Mas isso eu faço e outros profissionais bons também fazem, né? Agora, o que eu posso fazer a mais para fazer o visagismo, que é o equilíbrio, né, das formas e sombras desse paciente? Trabalhar com os detalhes, onde ninguém se preocupa em trabalhar e aí a paciente fica desintegrada, vamos falar assim, né? Não no sentido de degradada. Ela faz um profissional aqui e outro ali. Aí o que adianta a minha paciente, que eu prezei tanto em fazer um botox bem feito, ela fazer uma micropigmentação, assim, de sobrancelha mal feita, que vai chamar a atenção para a sobrancelha, onde era para aquela área de disfarce. Então, nesse princípio, agora eu tenho uma profissional de qualidade, né, tecnicamente confiável, para trabalhar junto dos pacientes. Então, quando a gente fala de harmonização, nós vamos fazer uma análise por completo da paciente, ou do paciente, falando desde o botox, preenchimento fio, né, lábio, micropigmentação, pigmentação de cílios quando quiser e labial em conjunto. Então, vai ficar, vocês vão ver os resultados que a gente vai começar a mostrar para vocês, que a gente já vem praticando, né, Sandra? Fica um equilíbrio das formas bem legal. Sandra, vamos mudar um pouquinho da pigmentação, vamos falar um pouquinho mais de paramédica para o pessoal? Paramédica a gente acabou citando, né, de areola e tudo mais. Quando a gente faz a micropigmentação, a auréola, a gente fala muito de auréola porque ela é a mais frequente, né? Porque as pacientes mastectomizadas, que perderam a auréola, então vai lá, faz todo aquele trabalho de reconstrução de auréola, porque isso é uma coisa até feia, né? É uma situação muito, assim, importante para a paciente que está nessa situação, porque mexe muito, muito com o psicológico dela, com a autoestima dela. Quando a gente está falando de uma semana das mães ou das mulheres, a autoestima agora é fundamental. Então, a micropigmentação paramédica, ela também tem uma durabilidade aí de 2, 4 anos. Como é que funciona? Aonde que a gente pode trabalhar com paramédica? Fala um pouquinho para o pessoal. A paramédica na questão da areola, ela é reconstrutiva, né? A maioria dos casos, as pacientes chegam extremamente, assim, devastadas, né, pela situação e sem o mamilo. Então, isso para elas causa, assim, aquele impacto, né? Que tá com tudo perfeitinho e, de repente, sem cor, simplesmente a cicatriz. Então, existe todo também um protocolo e sensibilidade em trabalhar com essa paciente. Qual é a finalidade? Trazer o mais próximo possível, né, o desenho do que já existe. A gente faz toda a medição, de novo, o projeto, para que ela entenda, porque muitas vezes ela já vem de um quadro tão sofrido, né, de uma situação tão traumática, e qualquer tipo de dor e tudo mais, né, somatiza e acaba causando esse. Muitas vezes elas não fazem por conta de tudo que elas já passaram. Porém, para quem faz, remove todo o seio, né, gera aquela insensibilidade na pele. Então, a a paramédica, né, nessa área, praticamente é indolor. Então, a busca é que você projete um desenho bacana, bem próximo de cor e simetria do que já existe,
Hoje, também a tecnologia e assim a busca de aperfeiçoamento nas técnicas de desenho, você consegue projetar um desenho 3D para que fique muito parecido. E isso, assim, a gente pensa, como eu vejo muitas clientes minhas, né, que choram ali na maca por uma sobrancelha, que gostaria há anos, e aquela coisa toda. A areola é um sentimento, assim, triplicado, porque a gente não imagina, né, é uma área que anda coberta, não é exposta, geralmente. Mas o bem-estar e nos olhinhos dessa paciente, né, o cliente, a busca, né, de ter, nossa, tá tudo bem. Então, de novo, precisa de um profissional que esteja preparado em relação à cor, né, saber trabalhar com a cor, tem aí a durabilidade em cerca de 2 a 3 anos, também depende da textura da pele, como ela vai reagir, né, a questão do pigmento, e trabalhando também com retoque, podendo fazer de 2 a 3 retoques se necessário. Legal. E qual que é a durabilidade desse procedimento? De 2 a 3 anos, Dois a- dependendo da pele, da absorção, né? De como vai absorver. Isso remetendo como lábios e olhos, digamos Legal. assim. A gente... Tanto para cicatriz, É, pode falar. cicatriz, manchas, a queimadura, geralmente, a gente trabalha muito pouco, porque o senhor sabe que não absorve, né? Tem pessoas que têm lugares que querem dar uma disfarçada, mas muito pouco se trabalha por conta da textura da pele. Mas, de modo geral, esse tipo de trabalho de 2 a 3 anos a durabilidade. Legal. Estamos recebendo bastante coraçãozinho. A Leuzi. Leuzi está em todas as lives. Parabéns, Leuzi, pela frequência e obrigado pela frequência também. Bastante gente, a Poli, Ana, o Leandro Rizegato, que é aqui de Pode São ser minha Paulo, aluna. Viviane Vieira Fávaro, bastante gente aqui mandando para a gente coraçõezinhos aí, tá? Quem tiver ainda aí, manda, clica no aviãozinho e convida mais gente para participar conosco. A Angelita também está mandando, tá dando uma risada para a Oi, gente aqui. Angelita. Espero que Minha seja. cliente. Beijo para Angelita. Ah, seus clientes agora vão ser nossos clientes lá, tá até numa instalação Nossa, sim. mais bacana lá, né? Exato. Vamos falar um pouquinho para o paciente, que já me perguntaram isso. Paciente de pele morena e pele clarinha, tem algum cuidado diferente? Pode ser feita a micropigmentação, tanto de sobrancelha quanto de lábio, até mesmo a paramédica. Qual é o cuidado que ela assim, a micropigmentação é para todos? Ou tem algum tipo de paciente, vamos falar em termos de etnia ou de tom de pele, é para todos ou tem algum tipo de pele que não pode receber uma micropigmentação? Não, em questão da etnia é para todos, não, não há uma restrição. Você tem que trabalhar, na verdade, a busca do pigmento, né, a cor, volta a questão da cor, para que aquilo combine, né, e não entre em desarmonia. Mas por ser mais moreno, um pouco mais pardo, não tem problema nenhum. A gente Eu, tem essa gama de pigmentos, que oferece para que você trabalhe bem nessa pele. o maior cuidado, que eu acho que você vai concordar comigo, eu como dermatologista falando, eu tomo sempre o cuidado de que a paciente com pele morena, por vezes, ela é mais frequente com uma pele oleosa. Então aí muda, né, a escolha do Ah, tipo de sim. pigmento que a gente vai usar, correto? Exatamente, é o que eu disse, em relação à cor e por isso existem os orgânicos e o inorgânico. Então, esse tipo de avaliação a gente faz na anamnese, né, com o cliente em clínica. Você vai sentir a textura da pele para você poder lançar mão do pigmento que você vai utilizar. Legal. Mas todos eles, todas essas pessoas, né, independente do fototipo, dá sim para estar fazendo. Tem alguma doença que não permite fazer micropigmentação? Por exemplo, quem tem diabetes, hipertensão, câncer de pele, alguma coisa. Então, diabetes, nível, né, insulina, geralmente a gente não faz por conta da cicatrização. A gente sabe que é uma pele que vai ter dificuldade de estar cicatrizando, expulsando, né, o pigmento, então geralmente a gente não faz.
pacientes que estão em tratamento, algum tipo de tratamento para câncer, né? Uma situação assim, também a gente, na verdade, não é que não faz, você fica meio restrito, né, naquele momento, e pós-alta aí, depois de todo o tratamento e da liberação médica, a gente pode estar realizando. Eu, particularmente, não faço gestante, nem lactante, eu prefiro não fazer, né, por conta da sensibilidade mesmo e do desconforto que pode estar gerando nesse período, então eu prefiro esperar passar, né, tomar todos os cuidados. Hipertensos, na verdade, essa restrição para hipertensos é em relação ao anestésico quando a gente utiliza, porque existem aí as epinefrinas, tem alguns anestésicos que não deve ser utilizado nas pessoas hipertensas. Então, na verdade, é mais por esse motivo. E também o paciente que tiver naquele período em tratamento antibiótico, anti-inflamatório, né? Eu não faço, na verdade, para não brigar com o tratamento, né? Vamos esperar uma coisa, você já está ali com a imunidade meio complicada, então espera essa situação para depois poder estar fazendo. É. Eu, fazendo um adendo, eu como médico, né, então eu tenho talvez assim, uma possibilidade um pouco maior em relação a esse tipo de paciente, porque como médico eu posso me responsabilizar vamos falar, pelas doenças crônicas desse paciente quando optado por fazer. O paciente diabético, mesmo insulino dependente, o não insulino, que não usa insulina, se tiver controlada, não tem problema. O que eu sempre peço, que usa insulina, é uns exames laboratoriais recentes, onde eu vou verificar se ele está mesmo controlado. E geralmente eu peço uma carta do endocrinologista ou do clínico dele, onde ele atesta que ele está com a glicemia estabilizada há pelo menos 6 meses a 1 ano. Porque se ele tiver com a glicemia estabilizada nesse período, ou seja, não está tendo oscilação, provavelmente ela não vai ter problema de cicatrização, entendeu? Então, nesse ponto, o diabético eu até faço, mas eu tomo esse cuidado um pouquinho maior. Mas isso é uma particularidade minha por ser médico, que é uma situação que você, como não médica, não tem como controlar. Agora, a gente trabalhando junto, a gente até vai ter Um pouco essa mais fácil. melhoria. É. Quanto à parte do hipertenso, eu faço o mesmo cuidado, porque se o paciente estiver tendo oscilação de pressão, eu faço o mesmo cuidado do hipertenso que usa mais de um medicamento ou dois. Se ele usa um ou dois medicamentos, como as consultas eu vou fazendo exame físico e anamnese, eu já vou observando a pressão. Se ele estiver tomando mais de dois, eu peço uma carta do cardiologista em relação à estabilidade da pressão, por causa do sangramento, que ela vai estar no momento mais estresse por causa do sangramento no ato. O que não tem problema para micropigmentação, mas para a condição clínica da paciente. Estamos entrando nos 2 últimos minutos da live. Vamos responder a última pergunta da Ângela. Quem tiver a pergunta, manda depois no direct que a gente vai responder. Ângela, tem melasma, você pode fazer? Pode fazer. Não vou falar de fazer em cima do melasma, porque sobrancelha e lábio capilar com melasma não tem nenhum problema. Então, você pode fazer. Baby Glow, se você tem melasma, que é aquele que a gente já comentou na live, se você não conseguiu pegar o comecinho, vai estar no history depois. Baby Glow, primeiro que eu já não recomendo fazer. Eu particularmente não gosto de fazer, não gosto de recomendar. Se você tem melasma, então, corre, porque você vai te dar problema depois. Tá? É uma das complicações do Baby Glow que eu ia falar, acabei passando, mas obrigado, Ângela, que você me recordou desse detalhe. Quem tem melasma, cuidado. Quem quiser melhorar a pele, procura no consultório, manda direct, a gente faz telemedicina e eu acompanho vocês no que precisar. Sandra, eu vou te deixar para você despedir do pessoal rapidinho, depois eu fecho a live, temos 50 segundos. Ok. Bom, queria agradecer a oportunidade dessa nova etapa, né? E a todos que entraram e participaram. Meu muito obrigada. E também estou disponível para dúvidas, né, no pós, caso alguém tenha. Isso, vocês vão ver que amanhã vai sair uma publicidade da Sandra começando a trabalhar conosco na equipe. Tá aí o meu perfil, DR Marcos Kawasaki, tanto lá quanto no YouTube, Spotify, fica tudo gravadinho para vocês. Muito obrigado por essa live. Amanhã a gente tem a live da pediatria com a doutora Maria Rita. Beijo no coração de todos e até amanhã na nossa próxima live. Obrigado, Sandra. Obrigado por essa live. Eu que agradeço. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, obrigada.